Integrantes do PT do Rio de Janeiro, ouvidos pela CNN, saíram em defesa da nova ministra do Turismo, da Daniela Carneiro, do União Brasil, depois de surgirem aí alguns boatos e fotos dela fazendo campanha em 2018 ao lado de Juracy Alves Prudêncio, ele que é apontado como integrante de uma milícia pela polícia. A gente separou inclusive algumas dessas fotos para a gente ver, que estão inclusive nas redes sociais, viu? O analista de política da CNN, o Leandro Rezende, apurou que nos bastidores há uma operação para tentar minimizar a crise gerada dentro do governo. Também há uma ala do PT que fala em desgaste desnecessário na indicação de Daniela como ministra. Em nota, a ministra disse que não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à justiça o papel de julgar quem comete possíveis crimes. E que durante a campanha em 2018 recebeu o apoio de milhares de eleitores em diversos municípios do estado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma materialidade concreta que crie algum tipo de desconforto com relação à ministra do Turismo, Daniela. Vamos chamar a Basília Rodrigues para analisar isso com a gente, então. Ela está aqui do lado, eu sigo aqui do lado, então a gente conversa com a Basília. Basília, qual que é a sua avaliação com relação a esse caso? A gente acompanhou durante a campanha eleitoral o Lula falando muito sobre milícias, apontando a família de Jair Bolsonaro como relacionada, ligada a milícias, e agora a gente está acompanhando que uma situação envolvendo milícia foi parar justamente no novo governo, justamente dentro de um ministério. É uma história complicada, né, e que já coloca a ministra na primeira semana e frente à opinião pública, à repercussão pública dessa divulgação dessas fotos. Ontem, o jornal Estado de São Paulo trouxe o detalhe de uma foto que conseguiram capturar da ministra digitando em mensagem de texto no seu celular a seguinte frase: "Inimigos querem me queimar". A Daniela tem, então, transferido a seus inimigos, críticos políticos, a repercussão destas fotos que não são novas, já eram conhecidas por integrantes do governo, uma vez que Daniela tem como base eleitoral o Rio de Janeiro, ajudou o presidente eleito, o presidente empossado Lula, a conquistar votos na Baixada Fluminense. Então, essa proximidade com comunidades, com pessoas que têm diálogo com as milícias, não é uma novidade dentro do governo, de acordo com integrantes da própria equipe de Daniela. Nessa frase que ela diz, "inimigos querem me queimar", a ministra foi muito direta. Ela também quer dizer que não concorda com atos ilícitos, com crimes, e que, para além disso, né, o que é uma foto, é mais um fogo amigo de pessoas que querem tirá-la do Ministério do Turismo. A manutenção de Daniela no governo tem algumas razões. Primeiro, não abrir uma crise na primeira semana de governo eleito com a retirada de um ministro agora. O Palácio do Planalto quer evitar esta crise. Segundo, que a escolha dela foi uma forma de abraçar as demandas do movimento de evangélicos. Daniela, junto com Vaguinho, fizeram forte interlocução, fizeram Lula avançar sobre o eleitorado evangélico. E um terceiro ponto, pelo menos para a gente ficar aí em três questões, é uma mulher. Contempla aquela pauta feminina de ter mais mulheres no coro, no time titular de ministros de governo. Então, a eventual saída da ministra da pasta do turismo, ainda tem um quarto ponto, né? O quarto ponto de oferecer um endereço para a União Brasil, que ganhou 3 pastas. Tem comunicação, turismo, integração. Então, tem muita coisa em jogo em torno da indicação de Daniela Ferreira para o Ministério do Turismo. O fato dela ser mulher, dela ser do União Brasil, dela dialogar com a bancada evangélica, tudo isso tem importância neste momento e dificilmente levará à saída dela da pasta. A ministra ainda não se posicionou diretamente sobre essas acusações em entrevista falada, mas em nota disse que não compactua com atos ilícitos. Perfeito, Basília. Você falou muito sobre essa questão de que tem muita coisa em jogo, né?